Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, escrito pela pesquisadora e também médium Sueli Caldas Schubert. Esta obra procura tratar dos bastidores espirituais do Centro Espírita. É uma obra voltada, então, para as sociedades espíritas, para que elas prestem atenção no componente espiritual, na equipe dos espíritos amigos, o mentor, toda a proteção que a casa espírita é envolvida para desempenhar as suas tarefas, para evitar que os espíritos inferiores acabem perturbando o andamento e o seu bom funcionamento. Como é que se faz a entrada dos espíritos que vão ser atendidos, os resultados, os benefícios que tem do lado espiritual, e uma série de pontos muito interessantes e importantes que se conheça profundamente para bem melhor trabalharmos e valorizarmos as sociedades espíritas nas quais trabalhamos, entendendo todo o seu complexo, que não está somente nas paredes físicas da instituição, mas que transcende, vai além na dimensão espiritual. E esse aqui talvez seja um dos pontos que pode fazer uma crítica a este livro. O título. Relembrando, o título é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Mas no decorrer da obra, a Sueli acaba valorizando, enfocando mais as reuniões mediúnicas. Então ela vai falar dos passes, vai falar da doutrinação, vai falar das reuniões de desobsessão, vai falar dos inúmeros casos que podem acontecer, os atendimentos, o que é perfeitamente válido. Mas aí, por esse enfoque que ela escolheu, talvez o título melhor fosse Dimensões Espirituais das Reuniões Mediúnicas. Porque, por exemplo, a evangelização não é abordada nesse livro. E ela faz parte do Centro Espírita. O atendimento fraterno não é abordado nesse livro. Faz parte do Centro Espírita. As aulas de estudo, ESD, EAD e outros programas não são abordados nesse livro. E fazem parte do Centro Espírita. E todos esses têm também o seu componente espiritual. Há também os espíritos amigos responsáveis por esses tipos de trabalhos, mas que aqui não foram abordados. Então ela aborda principalmente as reuniões mediúnicas. Obviamente tem um capítulo aqui que ela trata das reuniões públicas, e que ela toca um pouco na questão, por exemplo, da palestra, mas também não é com toda a profundidade que é dada, por exemplo, comparado aos outros capítulos, com os aspectos do dirigente, o obsessor, e por aí vai. No entanto, a leitura dessa obra é importantíssima. Porque não somente a Sueli abordou esse lado espiritual, mesmo que bastante aplicado às reuniões mediúnicas, mas ela também resolve tratar de vários assuntos que muitas vezes surgem na forma de dúvida, e outros até são meio desconhecidos do movimento espírita e que valem a pena serem abordados. Um desses capítulos, por exemplo, é o capítulo de número 15, intitulado Possessão. O que acontece? Nós sabemos que Allan Kardec estudou a obsessão lá em O Livro dos Médiuns, dividindo a obsessão em três tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação, sendo que esta última podia ser moral ou corporal. E neste texto de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec afirmou que a possessão não existia, porque não havia como dois espíritos habitarem o mesmo corpo. Porque no processo da reencarnação, um espírito se liga, faz os laços, aquele laço fluídico, naquele corpo, e ele só é desatado, esses laços, na sua desencarnação. Então não poderiam coabitar dois ao mesmo tempo e nenhum poderia substituir o outro definitivamente. Então, por isso, na altura do Livro dos Médiuns, ele rejeita a possessão. Inclusive pelo problema que esta palavra traz.
que está relacionado a possessões demoníacas, então coisas diabólicas, a existência de demônios, de criaturas maléficas, que fazem, acontece, que rompem com as leis da física, que faz a pessoa girar o pescoço 360 graus e outras maluquices por aí. Entretanto, quando ele foi elaborar e publicou a Gênese, ele dedica, no capítulo número 14, um estudo sobre a possessão, aonde ele retifica a sua opinião, dizendo que a possessão existe sim e colocando quais são as condições em que a possessão existe. E é o que então Sueli vai estudar nesse capítulo. Então ela vai dizer o seguinte, citando Allan Kardec. Na possessão, a diferença, segundo Kardec, é que o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar do encarnado, pela razão que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, o que acontece? O fenômeno da possessão ocorre no estado em que a subjugação assim, avançou ainda mais. E aí, o linguajar, os hábitos, os gostos do espírito obsessor se refletem perfeitamente naquele organismo físico. Por isso que Kardec, então, coloca aqui como existindo a possessão, aonde você há um domínio ainda mais completo do obsessor sobre o obsidiado. No entanto, eles não coabitam ao mesmo tempo, o que há uma aproximação maior e o obsidiado, o possesso, começa a assimilar a vontade do espírito obsessor de uma maneira tal que praticamente a sua fica anulada. Então, a partir desse conceito que Allan Kardec colocou lá em A Gênese, então, com a obsessão agora tendo 4 graus, obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão, ela primeiro traça um estudo sobre o transtorno da dupla personalidade, que é um transtorno conhecido na ciência médica, onde uma pessoa mostra duas personalidades completamente diferentes. Muitas vezes não conhecem entre si, outras vezes uma conhece a outra e uma conhece as duas e a outra não, e que se manifesta em determinados períodos. Num período de 1 hora está a personalidade A, depois das 3 horas seguintes está a B, nas 4 seguintes volta de novo a A, nas outras segue a B, e assim vai trocando. Sendo que essa troca pode ser inclusive de horas, dias, meses e até anos. E aí se estuda, se faz vários estudos lá sobre que é uma dissociação no cérebro, que tem que fazer a fusão lá, e um monte de coisa que não tem, na verdade, pé nem cabeça. E ela vai citar aqui um estudo que o Hermínio de Miranda fez. Na verdade, é que ela cita apenas um livro, mas são 2 livros, onde ele vai tratar dos casos de personalidade múltipla. Não da dupla, da múltipla. Quando uma pessoa passa a mostrar várias personalidades que ficam nesse troca-troca. Um pouco se mostra uma, daqui a pouco passa mais um tempo se mostra outra, e assim vai trocando, e elas sempre são totalmente diferentes umas das outras. Muitas vezes até diferenças de gênero, se mostra um homem, daqui a pouco se mostra uma mulher, de nacionalidade, um alemão, um chinês, depois um japonês, por aí vai, tudo muda. E o Hermínio Miranda fez um estudo em 2 livros, Condomínio Espiritual e o Estigma e os Enigmas, estudando, então, os casos de personalidade múltipla, a qual ele intitulou Casos de Condomínio Espiritual, porque ele vai afirmar categoricamente os casos de personalidade múltipla, e também, portanto, de dupla personalidade, que não passa mais variante, são casos de obsessão. Só que nesse caso, a gente poderia até dizer que é um 5º grau da obsessão, o condomínio espiritual. Então, retomando. Allan Kardec inicialmente colocou 3. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Aqui onde um espírito obsedeia uma pessoa. Depois ele retificou sua posição e inseriu a possessão, onde um espírito obsedeia
uma pessoa, a tal ponto que parece que ela tem até duas personalidades. A vontade do espírito obsessor anula praticamente a vontade do obsidiado. E um quinto grau, então, seria o condomínio espiritual, uma possessão já bastante avançada, onde vários espíritos obsedeiam uma pessoa. Então ela traz resgata esse conceito da possessão, abordando de uma maneira bastante didática, bastante lúcida, e que informa corretamente sobre esse episódio que tem as suas ocorrências e não é tão incomum quanto se imagina. E aproveitando no capítulo da possessão, após dar todas essas explicações, ela vai fazer um estudo muito interessante e principalmente muito oportuno sobre a epilepsia. Porque quando a gente faz a leitura lá do Livro dos Espíritos, a gente percebe que os epilépticos, as pessoas que sofrem com as convulsões, têm um componente espiritual. E aí muita gente pode ficar assim, se a gente presencia um episódio de epilepsia, seja na casa espíritos, nossa família, onde quer que seja, a gente fica perguntando, tá, é mediunidade? A pessoa tem que ir para o centro espírita desenvolver, como se gostava de dizer pelos anos 80, 90, no movimento espírita? Como é que se diferencia? É uma doença orgânica? Tem fator espiritual? Quando tem, quando não tem? Como é que é isso? Então, nesse capítulo, ela vai fazer esse estudo. Então, através de uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, Grilhões Partidos, através de um estudo que Bezerra de Menezes fez, ela vai, então, dizer qual a diferença, quando é que a epilepsia é apenas uma doença física e quando é que ela tem o seu fator obsessivo. Vejamos. Então, após fazer as citações devidas e tudo, ela vai dizer assim, ó, concluímos, portanto, que a diferença básica entre uma crise epiléptica genuína e um transe mediúnico provocado por um espírito obsessor é que, naquela, após as convulsões, a pessoa fica inconsciente por alguns momentos. Não fala nada. E, nesta, o espírito manifesta-se realmente, em geral, fazendo ameaças, falando do seu ódio, da sua vingança, etc. Então, aqui está a diferença. Quando a epilepsia é apenas uma doença física, o indivíduo tem as convulsões e após elas cessarem, ele fica assim, em estado como se estivesse desmaiado, em coma, dormindo. Ele não tem, a princípio, nenhuma reação das convulsões e daqui a pouco aquilo para e ele também, assim, descansa um pouquinho. Essa é o caso da doença física. Quando há a obsessão, a pessoa tem as convulsões e, terminadas as convulsões, ela fala. Ou melhor, o espírito obsessor fala. Dizendo o seu ódio, da sua vingança, vociferando, manifestando seu rancor, a sua raiva, a sua mágoa, dizendo que vai se vingar, que vai dar fim do infeliz. Tudo que tem direito. Essa é a principal diferença. É assim que se faz o diagnóstico correto. E para esse último tipo de caso, quando há a questão da mediunidade, bem como para de qualquer outra pessoa que tenha algum problema vinculado à mediunidade, seja depressão, seja a própria eclosão da mediunidade, seja outros problemas linkados à questão da mediunidade de que a pessoa é portadora, a Sueli vai fazer uma recomendação excelentíssima. Não se deve atirar essa pessoa direto na reunião mediúnica para desenvolver, como se costuma gostar de dizer. Está errado. Primeiro de tudo, quem chega no centro espírita com um problema está vinculado à mediunidade, a pessoa primeiro tem que fazer um tratamento. Atendimento fraterno, fluidoterapia, passes de água magnetizada, frequência às palestras públicas, outros trabalhos, de repente trabalho próprio de desobsessão, não como participante, mas como um atendido. E também, e principalmente isso, estudo doutrinário. Para entender o que está acontecendo com ela, o que é a mediunidade, o que se faz com ela, para que serve, tudo que tem direito. Quando esta pessoa estiver bem,
E quando ela já tiver algum tempo de estudo, aí sim, se ela aceitar, ela irá para as reuniões mediúnicas para exercitar a sua mediunidade. É assim que se deve proceder. Primeiro o tratamento, primeiro o estudo, depois a prática. E não o contrário. Porque quando se inverte isso, fica só no exercício. E o tratamento e o estudo ficam para depois, e ficam para depois, e ficam para depois, e ficam para depois. Essa proposta colocada pela Sueli, fundada, obviamente, nos postulados de Kardec, é de uma sensatez urgente para todo o movimento espírita. Para bem tratarmos a questão da mediunidade e não darmos orientações equivocadas, erradas ou mal feitas, que vão trazer problemas lá na frente. Outro assunto, e que a Sueli vai tratar aqui, e que sempre tem, esse aí é histórico. Inclusive, esse é um assunto que merece vídeos especiais para tratar disso, para fazer todo um panorama histórico, para que esse assunto possa finalmente ser entendido e vencido. É o animismo. Sempre em qualquer grupo de estudo, congresso, seminário, sei lá, bota o nome que quiser. Sempre querem saber do assunto animismo. Porque a coisa que a gente tem com o animismo é um troço proibido. Não pode. Animismo é uma coisa ruim. A gente já não sabe nem mais direito o que é, mas não, sabe que não pode. É uma coisa que tem que ser evitada. Não, não é assim. Primeiro de tudo, aqui a Sueli vai tratar do autêntico animismo. Porque muitas vezes nós temos uma ideia do animismo como sendo aquilo assim. Ah, é quando o médium fala das coisas que é dele. Não. Isso não é animismo. Se eu sou médium e eu, sei lá, briguei com a minha esposa. Aí vou lá pra reunião mediúnica. Na reunião mediúnica eu começo a acusar uma mulher lá que ela é vaca, que ela não presta, que ela já tava, que fez isso, que fez aquilo. Isso não é animismo. Com perdão da palavra, isso é fingimento. E o lugar de se falar isso não é na hora da reunião mediúnica. É no atendimento fraterno. Tudo bem, o participante até pode dizer antes, dizendo que está passando por uma dificuldade com a sua esposa, ou o problema que seja. Mas na hora da manifestação dos espíritos, não era para dizer isso. Se tem um problema, inclusive atrapalha a prática mediúnica, o lugar é o atendimento fraterno. É falar com o dirigente, com os amigos do grupo, expondo a situação para ser auxiliado. Agora, dizer o seu problema como se fosse um terceiro, esse é fingimento, não é animismo. Mas então, qual é o verdadeiro animismo? Embora eu não faça um estudo completo do animismo, porque obviamente não daria provavelmente um livro inteiro, e aí de minha parte também vários vídeos para explicar isso, ela vai abordar um dos aspectos do verdadeiro animismo, a regressão de memória. Então ela vai estudar aqui no capítulo sobre o animismo um caso que está relatado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, onde está sendo estudada a reunião dirigida pelo senhor Raul Silva, que faz parte lá do Centro Espírita, que André Luiz e Lari estão ali fazendo suas observações junto com o instrutor Aulus. E aí a André Luiz nota que tinha uma senhora que estava assistindo aos trabalhos, uma senhora enferma, e ela começa a dar uma manifestação. Mas não tinha nenhum espírito. Uma senhora encarnada começa a falar, mas não tinha nenhum espírito. Ele nota que tinha um espírito ligado a ela, assim, que vamos dizer, próximo, mas não estava em nenhuma ligação. Não tinha contato perispiritual, não tinha sintonia, não tinha rapport magnético, não tinha nada. A mulher fala dela mesma, sem nenhum terceiro. Mas com todas as aparências de ser um espírito desencarnado. E aí André Luiz pergunta o que está acontecendo, e o instrutor diz que se tratava de um caso de eclosão do passado espiritual. Ou seja, o que ela estava relatando ali foram episódios, foram problemas, dificuldades lá, que no livro relata bem o que ela vivenciou numa existência passada.
É esse que é o fenômeno autêntico. E quando essa senhora termina, lá depois de feito todo o encaminhamento, etc., tudo como se fosse realmente um espírito desencarnado. Ela não se lembra do que aconteceu. Ela não sabe dizer o que foi, o que aconteceu naquele momento, o que foi falado. E essa é uma das características do fenômeno anímico autêntico. Há aquela ocorrência, como no caso, por exemplo, da eclosão do passado, uma regressão de memória, feita de forma espontânea, até pelos problemas que ela estava vivenciando, mas a pessoa fala isso e ela não se recorda. Esse é um dos aspectos do animismo. E é uma manifestação espiritual autêntica, válida. Por que só porque não tem um espírito desencarnado não vale? Vale. Allan Kardec, muitas vezes, através do sonambulismo, que é outro aspecto do animismo, fez vários estudos interessantes sobre o mundo espiritual. Tem vários livros escritos com descrições dos sonâmbulos sobre o mundo espiritual. Não foi nenhum espírito que ditou. Era o espírito do próprio sensitivo, do próprio sonâmbulo. E esse aqui é um ponto em que a Sueli também se preocupou em trazer esclarecimentos. O que é o sonambulismo? Que é um fenômeno que ficou muito abandonado, esquecido. E aí hoje, quando se trata, se faz algumas confusões bastante ingênuas sobre o que seja o sonambulismo. Ela vai dedicar um capítulo exclusivo para isso, mas não... Esse é um dos capítulos que faltou um aprofundamento, assim, faltou um pouco de não necessariamente tato, faltou um pouco mais de delicadeza, de ir um pouco mais a fundo nos conceitos. Porque da forma que está escrito, eu acredito que ainda quem leu não vai entender o que é exatamente o sonambulismo. Porque, inclusive, no capítulo em que ela tratou do sonambulismo, teve uma hora que ela misturou o sonambulismo com a segunda vista. Então, para a gente diferenciar e entender o que é. O sonambulismo é um estado de emancipação da alma. Se a gente lembrar o primeiro, que é o sono. Eu me deito aqui, meu corpo dorme, eu me emancipo, o espírito sai do corpo, vamos usar essa expressão, vai para onde tem afinidades, tem atividades durante esse tempo, e a lembrança disso é o sonho. O sonambulismo é um estado mais aprofundado. A emancipação da alma é maior, a tal ponto que o sonâmbulo recupera alguma das suas faculdades de espírito. Tem, como se diz, e esse é o termo que é usado, mas tem maior lucidez. Então ele pode fazer diagnóstico de doenças. Porque, estando emancipado, ele consegue, vamos dizer, perceber qual órgão que está doente, de uma pessoa, de um terceiro ou de si mesmo. Consegue fazer a prescrição de medicamentos. Tem um conhecimento sobre si mesmo mais avançado. Por exemplo, digamos que eu seja sonâmbulo e eu tenho uma dor de cabeça. Eu vou fazer um tratamento para detectar qual é a causa e como é que eu vou me curar dessa minha dor de cabeça. Aí alguém me induz o sonambulismo induzido por passos magnéticos. E aí eu, caindo nesse estado, eu vou dizer, eu estou com dor de cabeça porque eu briguei com a minha irmã. É isso que é sonambulismo. Um resumo assim bem rapidão. Sempre para o sonambulismo há um estado de transe. Ou seja, a pessoa fecha os olhos, muitas vezes há a catalepsia dos olhos, que é aquele tremor nas pálpebras. Muitos abrem os olhos, só fica o branco do olho, a pupila fica voltada lá para cima. O estado de transe, assim, tem um característico muito próprio, que assim, parece um... Tem um professor meu que gostava de dizer que era um abundamento da cara. Então, assim, a pessoa parece estar mais sonolenta, assim, tá mais para baixo, assim. Tem uma mudança facial. A segunda vista também tem essas propriedades. Muitas vezes identificar uma doença, visualizando o órgão que está doente, enxergar, relatar, perceber um fato que está ocorrendo a muita distância, mas acordado, na vigília. Essa é a diferença. Claro, falando especificamente daquilo que é relatado como algo visual, porque há outras manifestações da segunda vista de acordo com os outros sentidos. Nós ficamos só com a questão de enxergar.
Porque, na verdade, lá em Obras Póstumas, Allan Kardec vai tratar sobre essa questão da visão sonambúlica e o problema da palavra ver, mas é um assunto para outros estudos. No sonambulismo, a pessoa cai em transe. Então, fecha os olhos, as pálpebras tremem, a mudança dos batimentos cardíacos, por aí vai. Todos os sinais característicos fisiológicos do trânsito que a gente encontra em qualquer lugar vão se manifestar ali. Segunda vista, a pessoa está na vigília, está acordada, com os olhos bem abertos e consegue ter essas percepções espirituais. Obviamente, em dois casos, a pessoa está usando seu perispírito, só que numa ele está emancipado e o corpo cai em outro estado, e no outro há uma certa emancipação, mas a pessoa permanece na vigília. Essa que é a diferença entre sonambulismo e segunda vista. E que aqui a Sueli acabou uma hora fazendo uma... Do jeito que ela escreveu o texto ali, os dois ficaram misturados. E aí isso gera possíveis confusões. E um dos aspectos mais interessantes e bonitos que esse livro tem é que a Sueli traz um relato dos bastidores das reuniões de Chico Xavier. Então ela escreve que na época, isso se deu em 1984, e até virou um artigo para Reformador, ela estava escrevendo alguma coisa sobre o Chico, se eu não me falha a memória, que era para o livro Testemunhos de Chico Xavier, e ela precisava ir até Uberaba e mostrar a parte do texto lá do Chico para vamos dizer, ele aprovada, ok, ver se não estava faltando nada, se estava bem entendível, essas coisas assim. E depois ela ficou sabendo, um pouco antes também, mas o principal foi depois, que havia um espírito que foi encarregado, recebeu a tarefa, de atrapalhar essa viagem. A ponto de que não acontecesse nada. Que eles não se encontrassem, não chegasse texto nenhum, e ela foi se encarregar de criar 1001 obstáculos, dificuldades, tudo. E aí depois, então, o espírito vai relatar que ele ficou muito impactado, porque todas as dificuldades, obstáculos, problemas que ele criou foram sendo vencidas um por um. E ele acreditava que ia chegar lá e ia detonar, acabar com tudo. Mas o mais interessante foi que ele pôde assistir, do mundo espiritual, obviamente, a reunião onde Chico ali recebia as cartas ali para as pessoas lá que vinham buscar informação dos parentes, etc. E era um dia também que a Sueli estava lá. E aí ele escreve toda a luz do ambiente, a proteção espiritual, os amigos espirituais que ele estava trabalhando e a emoção que ele teve de perceber aquelas pessoas recebendo aquelas notícias. E aí vamos dizer que cai a ficha dele. Porque ele se dá conta que ele já estava no mundo espiritual há muito tempo, ele sabia que ele estava morto, mas nunca tinha recebido notícia de parente nenhum. E ele tinha uma filha. E aí ele então passa a contar essa história, que ele era um caminhoneiro, chamava lá fulano de tal, não vou recordar o nome, e um dia ele levou a sua filha numa viagem, não deu para entender se era uma viagem a trabalho ou não, me parece que não, e houve um acidente com o caminhão. Ele sobreviveu, ela não. Ela devia ter uns 5, 6 anos na época, se eu não me engano, e a partir disso ele ficou um revoltado. Não queria mais saber de Deus, não queria saber mais de Pedro, não queria saber mais de nada. Ela conta tudo e conta todos. Revoltado foi durante toda a sua vida. Revoltado ficou no mundo espiritual. Ficou na mesma condição. E aí, vendo tudo aquilo que estava sendo recebido, todo aquele trabalho que estava sendo feito, ele tem vontade de receber notícias da sua filha, de procurá-la. E aí, nessa mesma reunião, ele tem a oportunidade de ser atendido e recebe uma carta da filha dele, que estava já desencarnada, os dois estão desencarnados. Mas a equipe espiritual trouxe uma carta escrita pela filha dele, pedindo que ele perdoasse, que ele readequasse seu caminho, que ele se voltasse para a prece, para Deus, etc. E ele aceitou. Então ele vinha no final agradecer todo o apoio que no fim ele recebeu, mesmo tendo ido lá, tentado atrapalhar tudo. É um relato que vale muito a pena nós lermos. Pela sua beleza, pela sua sinceridade e pelos efeitos que o trabalho
e no caso, principalmente, no que está sendo abordado nesse livro, o trabalho mediúnico traz. Quantos podem ser atendidos, socorridos, esclarecidos, consolados? E o quanto que se pode aprender, se fortalecer e se unir cada vez mais. E aqui também é um ponto interessante. Quando a gente lê esse livro, a gente pode fazer essa percepção. A importância do grupo. Ninguém é médium sozinho. Ninguém é palestrante sozinho. Ninguém é esclarecedor sozinho. E não falo aqui com referência apenas à equipe espiritual. Falo também com referência aos encarnados. É necessário também a equipe dos encarnados. Equipe essa unida, harmoniosa, fraterna. A fim de todos crescerem juntos, a mediunidade se desenvolver, ela ser bem utilizada e também haver a proteção contra os ataques que são feitos pelas entidades, pelos espíritos infelizes. E uma das frases que é marcante nesse livro, que ela tira também de uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, o Diálogo com as Sombras, é cada grupo tem a equipe espiritual que merece. Então, se eu vou lá para a reunião mediúnica, para brincar, para me aparecer, para mostrar a minha mediunidade, para mostrar quanto eu escrevo, quanto eu falo, que eu recebi isso, que eu recebi aquilo, para contar a historinha depois, eu vou ter uma equipe espiritual desse nível. Agora, se eu vou lá para trabalhar como mestre, para exercitar a piedade, a caridade, a paciência, para me doar, eu vou ter uma equipe com esse nível também. É uma questão de escolha. Então, essa é a grande mensagem que esse livro quer nos passar. De tudo que o Centro Espírita pode e deve oferecer. Contanto que nós, os encarnados, façamos a nossa parte. E nos informarmos, sabermos desses bastidores, faz parte desse processo, para termos mais consciência do nosso papel no Centro Espírita. Então fica aqui realmente bastante recomendado a leitura desta obra, que traz uma compilação muito interessante, principalmente os relatos de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, principalmente do primeiro mais do que do segundo, sobre os bastidores dos centros espíritas, principalmente das reuniões mediúnicas e de desobsessão. E você? Já sabia da proteção, de todo o amparo da equipe espiritual? Como é que você acredita que é isso no seu centro espírita? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para chegar às mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se. Ative o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos. E aqui ainda vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!